Well, guys, so good evening, everyone. In this lesson, uh, I will be correcting one of those exercises that I sent to your WhatsApp group, as I just said, okay? Before I go I'd like to show you the exercise I am gonna correct, okay? So the worksheet I am gonna correct is this one here. Can you see? The title of the file is Determiners Reveal. And I'm gonna leave it here because I'm gonna go back to it uh, in a few minutes, okay? I'll just give you an overview of the grammar behind these words here, and then we correct this exercise here. So as you can see here in this worksheet, you have two dialogues, right? Dialogue one between Mary and her mom, and then you have here dialogue two between Bob and his friend Peter. And you have to complete these two dialogues using these words here. Uh, these are very, very basic words and phrases, okay? For example, a lot of is not a word, it's a phrase. So pay attention. Phrase parece frase, né? But phrase não é frase. Phrase é uma expressão. So when I have the combination of two or more words, I have a phrase. Então, enquanto que some é uma única palavra, a word, isso daqui, a lot of, é uma phrase, é uma expressão, uma locução. E as expressões how much and how many are also example of phrases, okay? And these words here are what we call determiners, okay? Determiners. And I'm gonna start our lesson by explaining to you what a determiner is. So pay attention. These words here are examples of determiners, okay? So Samuel, I don't understand what a determiner is. Well, guys, so I have here a definition of the word determiner, okay, so that you can understand it. Pay attention to this definition here. What's a determiner? I got this definition from a website that teaches English, okay? And this is a very technical definition. You have here, a determiner is a word or a phrase. Can you see? Pode ser uma phrase or a word that precedes a noun. So pay attention to this part here. I'm gonna highlight so that I can call your attention to that. It's a determiner is a word or a phrase that precedes a noun. So it comes before a noun, and it has two functions. So function number one, it can specify the noun. It can specify the quantity of the noun. Or function number two, it can clarify what the noun refers to in the context. We have different types of determiners, okay? So basically what you have to understand is a determiner, pay attention to pronunciation, I'd say determiner. Em português, we translate as determinante. É uma palavra que ela vem junto com o substantivo e de alguma forma a determina no contexto. Então, a determiner is always used before a noun. Vem sempre antes de um substantivo, tá bom? Pode ser, pay attention, pode ser que antes haja um adjetivo aqui, antes do substantivo haja um adjetivo. But the determiner will be connected with the noun, ok? With the noun. Isso pela própria definição aqui, né, de um determiner. Ok, Samuel, is this really important? Vocês vão ver que é. Vocês vão ver que é. This is really it's really important to understand that. Ok. As I told you, we have different types of determiners in English. Ok. As crianças aprendem isso aqui por volta dos 7, 8 anos nos países de língua inglesa, tá bom? So it's really, elas fazem até apresentações na escola a respeito disso daqui. And then you have here the kinds of words that can function as a determiner. Basically, we have the article,
with a noun, so they are called the determiners, okay? Another group of words that is considered a determiner too is the demonstrative pronouns. For example, when I say this house is mine, esta casa é minha. Pay attention, I am using the word this before a noun, so the word this is determining the noun. Funcionam como determinante da palavra noun. Fazendo o quê, ó? Indicando quantidade? No. In this case here, this shows that the thing I am talking about is close to me, is next to me somehow. Indica proximidade, né? Vocês já aprenderam isso. É diferente de falar that house is Melanie's house. Eu tô apontando para casa e falo that house is Melanie's house. When I use that, a função do that é fazer referência no contexto a uma casa que está distante da pessoa que fala, né? Então, in this case here, we use the demonstratives to refer to the position of the noun in the context, in the relationship to the person who is talking, okay? Another group of words are the quantifiers, os quantificadores. Now pay attention. The quantifiers são chamados em português de quantificadores. When you take a look at the word quantifier, you can already understand what they are used for. Quantificador is used to express a quantity, uma quantidade. So, quantifiers são as palavras que indicam quantidade. And these words are much, many, a lot of, and many others that we are going to study, ok? Então, esse grupinho aqui, ó, a lot of, much, many, e as expressões how much, how many, são determiners, determinantes, de qual classe? Da classe quantificadores, quantifiers. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Por que quantificadores, professor? Because they are used to specify the quantity of the noun I am talking about, okay? And then we have the possessives. We are not going to talk about the possessives, but I just want to show you that the possessives are those words like my, your, their, and they are used to tell us who the noun belongs to. For example, when I say her house, a função da palavra her, right? You all know that. The function of the word her is to tell me that the house I am talking about belongs to a woman, to a woman who will be specified in the context. Então, tá vendo? A função de um determinante é sempre essa, ó. Ou ele especifica a quantidade de algo, ou ele clarifica in English to say clarify, what the noun is referring to in the context. And sometimes it expresses possession. This is the reason why they are called possessives, okay? I am only going to talk about the words which express quantity, quantidade, the quantifiers, and some other words like some and any, que fazem uma referência à quantidade, mas é uma referência vaga, indeterminada, tudo bem? Sem indicar exatamente a quantidade. So, my first question is, pay attention. Do you understand what a determiner is? Entenderam o que é um determiner? Determiner? Alguém pode responder? Can anybody answer me? Yes. Yes. So pay attention to that. Pode parecer para vocês, por que eu tenho que saber disso? Pode parecer assim, talvez desnecessário, unnecessary, but you will understand why I gave you this explanation here, because you have to understand the difference between, for example, a quantifier and an article. And this is very basic. It's very simple to understand the difference. I just want you to understand that the word is quantifier because it expresses a quantity. Tudo bem? Então, todas as palavras como essas aqui, much, many, tem também assim, ó, little,
fio, são palavras que indicam quantidades, so they are called quantifiers. They are generally called quantifiers, okay? So now let's start with the difference between some and any, okay? And the difference will be really, really important, okay? So just a moment, I'm gonna organize my whiteboard here. Well, so as I was telling you, I'm gonna start by distinguishing the words any and some, okay? So I'm gonna write them here. Just a moment. I'm gonna write some here and any here on the right. And the first thing you have to understand is, pay attention. You have already studied some and any sometime there in the past, okay? I am just giving you here a review of this topic, okay? So that you can do the exercises, because some students might have trouble using these words here in the exercises. So so that doesn't happen, I will be talking about it all again, okay? So let's start. The first thing I want you to understand is that we can use some in affirmative sentences, and we can use some in questions, okay? When we think about the use of any, we can use any in affirmative sentences, we can use any in negative sentences, and we can also use any in questions, okay? In questions. Just a moment. So pay attention. Here, you can already notice something which is really, really important. You can't use some in negative sentences. So I'm gonna write here o negativo, but pay attention to what I'm gonna do here. Pay attention. You can't use some in negative sentences. You will never see some in a negative sentences, okay? In a negative sentence, because some is never used in a negative sentence. So let's start with some in affirmative sentences. What's the translation of some in affirmative sentences? Some is translated as algum, alguns, sorry, alguns in the plural, or algumas. Okay, so these are, we have two translations here. These are the translations of some in affirmative sentences. And when we have an uncountable noun, and we have some before an uncountable noun, so when we have the word some before an uncountable noun, some can be translated as pouco de, pouco daquilo a que eu estou me referindo, tá bom? So, let's start with my first example. I'm gonna show you the picture of a fridge, okay? Take a look at this picture here. I have here a fridge, okay? And take a look at what I have inside the fridge. I have here some drinks, can you see? I have here a bottle of Coke, and I have here a bottle of, I think it's a soda. Eu acho que é refrigerante, but I'm not sure about it. Okay, let's imagine this is a bottle of soda. So I have here some drinks. Can you see? The word drinks is in the plural. So the translation of some drinks is algumas bebidas, okay? Now pay attention. I also have here inside this fridge some food and some fruit. Pay attention. I am using the word food in the singular and the word fruit in the singular too. And why is that? Pay attention.
The word food is uncountable. É uma palavra incontável, tá bom? A palavra food nunca é pluralizada em inglês. E a palavra fruit também. Então, quando eu falo some food, na verdade, eu estou dizendo assim, ó, alguns alimentos. A palavra food can be translated as comida, as you all know, but it can also be translated as alimentos. E quando ela é traduzida, e quando ela é usada, ela nunca é pluralizada. So, mesmo você usando some antes de food, eu estou usando porque é o some junto com uma palavra incontável. Aí você pode falar, mas professor, você falou que traduz como um pouco. Na verdade, você pode traduzir como um pouco, mas ainda pode continuar traduzindo como alguns e algumas. So when I say some food, eu estou dizendo alguns alimentos. When I say some fruit, a mesma coisa, ó. Algumas frutas. Algumas frutas. Eu não estou especificando quais frutas estão lá, mas tem fruta lá. So, there are some fruit in this fridge here, okay? Now, pay attention to leite. Take a look at this picture here, number 9. Can you see? Tem leite. Imagina que eu falasse assim para vocês, ó, pessoal, tem leite na geladeira. Abre lá e toma. Ó, tem leite na geladeira. Como é que eu falaria tem leite na geladeira? Sem especificar a quantidade. Tá vendo? Aqui é uma jarra de leite. Mas e se eu falasse geral, assim, without specifying the quantity, falando tem leite? In English, you can say there is milk in the fridge, but it's very common to use the word some antes de um uncountable noun, e leite é uma palavra incontável, tá bom? In English, com o sentido de um pouco. So you can understand tem leite como se fosse assim, tem um pouco de leite lá, vai lá e toma. So it's possible to say there is some milk. Okay? So when the word is uncountable, quando a palavra é incontável, pay attention. When the word is uncountable, eu posso ou não usar o some. Ele é opcional. This is optional, okay? But they usually use some para indicar uma quantidade indeterminada, ok? Uma quantidade não especificada. Mas, professor, e se eu quisesse falar, tem uma garrafa de leite? Aí você falaria, usando uma, né? Tipo, there is a bottle of milk. There is a bottle of milk. Então, vejam, eu estou contando a garrafa, ó, a bottle of milk. Mas a palavra leite, ela é incontável. Eu não falo um leite, 2 leites, 3 leites in English, ok? I will talk to you about it in a few minutes, okay? I just want you to understand the translation of the word some. So let's move back here to my grammar explanation. I'm going to give you an example. So imagine that I say something like, meu pai tem algumas camisas amarelas, ó. My dad has algumas camisas amarelas. Some yellow shirts. So my dad has some yellow shirts. Tem algumas camisas amarelas. So pay attention. Com palavras no plural, some significa sempre alguns ou algumas, ok? Quando a palavra é incontável, aí já muda, pode ser um pouco, ok? Moving on to questions. Pay attention. Is it possible to use some in a question? Yes, it's possible. What's the translation of some in a question? The translation is algum, ou então um pouco, da mesma forma que ali em cima, tá bom? This is the translation, but when is it possible to use some in a question? Can I use some in all types of questions? No. You can use some in a question when you are offering something to someone. So when you are offering something, you have to understand the word something here as, for example, some food, okay, or any kind of liquid. So I'm gonna give you examples, and then I think things will be clearer, okay, when I give you my examples. So first of all, I'd like you to pay attention to the use of the word offering here. So we can use some in questions when we are offering things.
So for example, imagine that someone says something like this. Imagine that this is not tea, não é chá. This is water, okay? But let's imagine I am drinking some tea here, and then I offer you some tea. I tell you something like, vocês querem um pouco de chá? Oh, vocês querem um pouco de chá? In English, this question is, de uma forma um pouco mais educada, polida, seria, would you like, pay attention now, um pouco de chá, some tea. Vocês não precisam traduzir o some como um pouco. Vocês podem falar assim, você quer chá? Você gostaria de chá? Você quer chá em português? Quando a gente usa o verbo querer, né? Tipo assim, do you want chá? Você não pode falar assim, direto assim, ó. Você quer chá? Do you want chá? Do you want tea? In English, essa do you want tea soa estranho, ok? You have to use the word some here because you are offering something which is uncountable. A tea is a liquid, and liquids are usually uncountable in English. So here you have to say, do you want some tea, or would you like some tea? Você quer chá, tá bom? A mesma coisa acontece se a palavra estiver no plural, ok? So, você quer laranjas? Would you like some oranges? Would you like some bananas? Would you like some strawberries? E assim por diante. So pay attention. It's possible to use some in questions when we are offering things. Professor, e se eu não estiver oferecendo? Por exemplo, se eu perguntar assim, let's go back to the fridge, okay? I'm gonna go back to the picture of the fridge here. So just a moment. I'm gonna copy the picture again. So again, pay attention. I have here the fridge, okay? Imagine a mãe falando pro filho assim, ó, check out the fridge, dá uma olhada lá na geladeira. Check out the fridge. I'm going to the supermarket later and check out the fridge. Veja lá se a gente tem não sei o quê. Aí ela começa a perguntar, for example, pay attention, tem ovos na geladeira? Bom, tem ovos. Ela pergunta, tem azeite de oliva? Lá. Tem leite? Tem leite? Será que eu preciso comprar leite? Dá uma olhada lá. Tem leite ainda na geladeira? Tem leite na geladeira? Bom, voltando aqui. Pay attention. How do I say these things in English? In English, they are going to say, tem ovos, perguntando assim, ó, tem algum ovo na geladeira? Tem algum ovo na geladeira? And the question is this. Are there any eggs in the fridge? Are there any eggs in the fridge? Ó, tem ovos na geladeira? Tem ovos na geladeira? Professor, de onde surgiu esse any? Já vou falar, ok? Just a moment. Let me organize things here. Ó, tem leite? In English, the question is there any milk? Is there any milk? Tem leite? É como se a pessoa estivesse falando assim, tem algum leite? Tem algum leite ainda na geladeira? Ó, is there any milk? E a mesma coisa aqui, tem azeite de oliva? Is there any olive oil? Is there any olive oil? Tem azeite de oliva? Então vejam, esse N, ele nem é traduzido em português às vezes. Ele fica oculto no português. But in English, you have to use any, okay? You have to use any when the word is plural. And when the word is uncountable, any is optional. So you can say, is there olive oil? Tipo, então, is there milk in the fridge? Quando a palavra é incontável, o N é opcional. Mas esqueçam isso por enquanto. Eu vou explicar daqui a pouco. Now, let's understand why I have to say like this. So, as I was telling you before, any can be used in different types of sentences, okay? So I can use any in an affirmative sentence, I can use any negative sentences, and I can also use it in a question. So the difference here is in translation. When I use any in a negative sentence, it means nenhum or nenhuma, when the sentence is negative. When the sentence is a question, any is translated as algum
ou alguma. And when any is used in an affirmative sentence, any is translated as qualquer. Qualquer, ok? So, for example, tem 3 camas no quarto. Aí a pessoa pergunta, onde eu vou dormir? Aí você fala, você pode dormir em qualquer cama que você quiser. Ó, you can sleep on, aliás, on não, in any bed you want. You can sleep in any bed you want. Ó, you can sleep in any bed you want. Quando eu falo cama, pessoal, a gente usa a preposição in, tá bom? In, não é on, não. Mesmo você estando sobre a cama, a gente fala in. So, you can sleep in any bed you want. Pay attention. This sentence here is affirmative. Eu tô afirmando, ó. Any bed you want. When I use any in an affirmative sentence, the translation of any is qualquer. This is the translation of any in affirmative sentences. In a question, any is translated as algum. So this is the reason why I have here. Is there any olive oil? É como se eu falasse, tem algum azeite de oliva? E se eu fizesse assim ainda, ó, incluísse aqui a palavra left, esse left significa sobrando, ó. Tem azeite de oliva sobrando? Quer dizer, ainda tem azeite de oliva? Se eu pusesse assim, ó, tem, tipo assim, tem ainda leite na geladeira? Eu poderia falar, is there any milk left in the fridge? Esse left, ele passa a ideia desse ainda, que indica que algo ainda existe, ainda sobrou um pouco daquilo a que me refiro. Então, por exemplo, tem ovos ainda sobrando? Sobrou algum ovo? Ó? Se eu falasse assim, deixa eu mostrar para vocês separado. Ó. Tem ovos, em inglês é are there any eggs in the fridge? Agora, se eu falasse assim, ó, sobrou algum ovo na geladeira? Depois que a gente fez o bolo? Ó, sobrou algum ovo? Porque se não sobrou, eu vou comprar mais no mercado. Sobrou algum ovo? Em inglês eles perguntam assim, ó, tem algum ovo sobrando? Então fica, are there any eggs left? Are there any eggs left? Então, quando eu ponho esse left no final, eu passo a ideia de sobra, tá bom? Em inglês. Então, comparem as frases, ó. Tem ovos? Are there any eggs in the fridge? Se eu quiser explicitar o verbo sobrar, eu ponho a palavra left, tá bom? Ou ainda, como tá aqui. I just want you to understand that in all of these sentences here, I am using any in a question, okay? Now let's imagine that the person answered the questions, okay? So a pessoa perguntou, ó, are there any eggs in the fridge? Vamos supor que a resposta seja positiva, ó. Sim, tem alguns ovos na geladeira, ó. Tem alguns ovos na geladeira, sim. Ó, tem alguns ovos na geladeira, sim. Tá vendo? É uma frase afirmativa. E eu disse para vocês há pouco que in affirmative sentences, para falar alguns, a gente usa a palavra some. Então, olha, tem ovos, alguns ovos seria sim, there are some eggs in the fridge, né? Sim, tem ovos lá na geladeira. There are some eggs in the fridge. Beleza? E se a resposta fosse negativa? Então, imagina que a pessoa perguntou isso aqui, ó. Tem azeite de oliva sobrando? Is there any olive oil left? A pessoa vai e fala assim, não, não tem mais nenhum azeite de oliva, precisa comprar mais. Ó, não tem nenhum azeite de oliva, precisa comprar. We need to buy some more. So pay attention. How do I say não tem nenhum azeite de oliva? Eu vou usar a mesma palavra que eu usei aqui, eu vou usar o any. Só que nessa frase, como ela estará dentro de uma frase negativa, a tradução dela é nenhum. Então, quando eu falo assim, ó, there isn't any olive oil. There isn't any olive oil. Eu estou dizendo que não tem, ao pé da letra, não tem nenhum óleo de oliva, azeite, né?
Ou então, eu nem traduzo nenhum. Eu falo assim, ó, não tem azeite, não tem azeite. But in English, you have to use this word here, even though you don't translate it sometimes, ok? Então, você pode traduzir assim, ao pé da letra, ó. Não tem nenhum olive oil. Ou você pode falar, não tem olive oil. Simplesmente ignorar a palavra nenhum, ok? Well, I hope you could understand that, okay? So I just wanted you to notice that there is a difference between some and any, especially when we think about the word algum. Tá vendo? A confusão tá aqui, ó, que os alunos fazem. A confusão é que os alunos às vezes confundem some com any porque eles têm traduções que são próximas, olha. Tem uma tradução que bate muito, que é a tradução de algum, mesmo aqui sendo singular, aqui sendo plural, tá bom? As outras vocês não errariam, mas essas aqui muitos alunos erram. So I just wanted you to pay attention to that, okay? When we go to exercise correction here, I think this will be a little bit more clear, okay? So now, before I move on, do you have any questions? Não? Não? Então, eu falei para vocês, lembrem-se, tenham um pouco de paciência comigo, eu já vou corrigir o exercício, tá? Só que eu preciso fazer um panorama aqui, porque esse exercício aqui é uma lambança, ele cobra tudo de uma vez, como tá aqui, tá bom? So, as you can see, olha, I have just explained to you the difference between some and any, okay? Now, I am gonna talk about the use of much, many, and a lot of, okay? How much and how many too. But before I do that, I have to explain to you something which is really important. I have to start by telling you the difference between countable and uncountable nouns, okay? Palavras contáveis e incontáveis. So, in English, we have words which are countable, words which we can count, 1, 2, 3, 4, okay? And we also have words which are uncountable, words that cannot be counted, or nouns that cannot be counted. So uncountable words are those nouns that we cannot say 1, 2, 3, 4 daquela coisa, okay? What you have to understand is that it's really important to know the difference between countable and uncountable nouns in English, okay? So we have words which are countable and they admit the use of a or an. So it's perfectly possible to use a or an before a countable word, okay? So for example, think of a tree, okay? Think of a tree. Pensem numa árvore. I have here the picture of a tree. Think of a book, okay? A book is a noun which can be counted. So for example, I can say, for example, I am reading a very interesting book. Eu posso usar o a me referindo à palavra livre. Eu posso falar, por exemplo, a book in English, ok? Do mesmo jeito, ok? Likewise, I can say a tree, because tree is a countable noun, so I can count it. I can say 1 tree, 2 trees, e assim por diante. So it's perfectly possible to say, for example, many trees, a lot of trees. So think of a forest. This is a forest. In a forest, we don't have only one tree. We have lots of trees. Nós temos muitas árvores, okay? And I can say, for example, if I count the trees, I can say that there are 1,000 trees on a specific forest. I can say 1 tree, 2 trees, e assim por diante, 4 trees, 5 trees, okay?
And likewise, for example, if you think em uma pilha de livros, né? Se você tem uma pilha de livros, you will not have just one book. You will have lots of books. So when you have, for example, a pile of books, just like this one, a stack of books, I have here what we call in English a stack of books. Or you can understand it as a pile. A palavra stack significa pile, pilha, amontoado, monte de livros, tá? Stack of books é uma pilha de livros. So pay attention. The word books, just like the word trees here, are in the plural. These two words are in the plural. E aqui chega uma outra característica das palavras contáveis, ó. So pay attention. As palavras contáveis, elas admitem o uso de a ou an. É a primeira característica. What is the second characteristic? They can be used in the plural. They can be used in the plural. Afinal de contas, elas são contáveis. Se elas são contáveis, eu posso contá-las. So they can be used in the plural. So pay attention. These are the two basic characteristics of a countable noun that you have to know. So you have to know that. Se alguém perguntar para vocês assim, what are the characteristics of a countable noun in English? You have to say, they admit the use of articles, the indefinite articles a or an, and they can be used in the plural, okay? But the case is different when we consider the use of uncountable words, because, you know, just think of the word uncountable. Uncountable means that they cannot be counted. If they cannot be counted, they cannot be used in the plural. Então já começa por aqui, ó. This is the first characteristic. They can not take a plural form. They cannot take a plural form. This is the first characteristic. E qual é a outra? Na verdade, essa é a segunda característica, porque a primeira é essa daqui, ó. Elas não admitem o uso de a ou an. So, a or an are impossible. You can't use the indefinite articles with uncountable words. Por que, professor? Porque a significa um. E se elas são incontáveis, você não pode falar, for example, quer ver? Deixa eu mostrar um erro muito comum que os alunos cometem. Let's go back to the fridge, okay? So when you take a look at the fridge, you can see that there, inside of the fridge, I have, remember, I told you that I have here milk. Can you see? Os líquidos em inglês, eles geralmente são incontáveis. Então, a palavra milk é incontável em inglês. Milk é um uncountable noun. Aí os alunos às vezes fazem assim, tipo, tem leite na geladeira? Aí a pessoa vai falar assim, tem leite sim, tem um leite na geladeira sim, ó, tem um leite. Em português, this sentence is kind of acceptable. Aí o aluno vai em inglês e fala assim, ó, there is a milk in the fridge. Olha o erro. Tá bem claro, eu acho agora para vocês. Olha só. The word milk is uncountable. Se ela é uncountable, it's impossible to use the indefinite articles. Então, o problema está aqui, olha. I cannot use a before an uncountable noun in English. Ok? O que eu posso fazer? Ou eu deixo a palavra sozinha, there is milk, ou então eu uso a palavra some, there is some milk. There is some milk in the fridge. Então, estão vendo? O uso do a é proibido. Não se usa a antes de palavras incontáveis. A mesma coisa acontece no plural. Tipo assim, ó, tem 2 leites na geladeira. Em português, você pode falar, né? Você se refere a 2 caixas de leite. Ao invés de você falar 2 caixas, você fala assim, tem 2 leites, mãe. Ó, tem 2 leites na geladeira. Aí o aluno vai e traduz ao pé da letra em inglês. Ó. There are 2 milks in the fridge. What is the problem here? Very simple. Milk is uncountable. Então, qual é o problema? I cannot pluralize the word milk, so it does not take a plural form. It's always used in the singular. Eu não posso pôr o numeral 2 aqui, porque eu não posso contar.
Mas, professor, isso quer dizer, então, que eu nunca conto? Não, não é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Ok. É porque abriu o microfone. Então, olha só. Como que eu conto, né, um substantivo incontável? A gente usa medidas artificiais. Ó, eu vou escrever em português. Medidas artificiais. Para fazer a contagem de coisas incontáveis. Como assim, professor? Medidas artificiais? Você pode, por exemplo, usar palavras como liter, litro. Você pode usar expressões como, por exemplo, a bottle of, uma garrafa de, a carton of, por exemplo, uma caixa of milk, a carton of milk, uma garrafa de, por exemplo, aqui Coca-Cola, a carton of Coke, aliás, a bottle of Coke. Então, eu poderia ter duas garrafas de Coca-Cola. O que eu conto? A palavra garrafa. Mas eu não conto a palavra Coke. Eu não falo two Cokes. There are two Cokes in the fridge. Porque Coke é um líquido. E líquidos não se contam. Em inglês, tá? Então, a gente fala em português duas cocas. Né? Duas cocas se referindo às garrafas, por exemplo, as latinhas. But in English, a gente conta a lata. A gente conta a garrafa. Mas a gente não conta o líquido. Tá bom? So pay attention to that because it's really important, and I'm going to explain it with more details now, okay? So remember, the uncountable nouns cannot be used with, they cannot be preceded by a or an, the indefinite articles, and they cannot be used in the plural because they are uncountable. O próprio nome já diz, they are uncountable, so they cannot be used in the plural. The perfect example is the example involving the word blood, okay? So the word blood is uncountable. Even in Portuguese, we don't count the word blood. A gente não conta sangue, ok? A gente fala um sangue, dois sangues, três sangues, quatro sangues, even in Portuguese, okay? Now pay attention to this picture I have here. I have here a shirt, and as you can see here, tá vendo? Tem sangue nessa camiseta, ó. Olha só o que eu tô falando. Tem sangue na camiseta. Na camiseta não, na camisa. Tem sangue na camisa. Eu posso quantificar esse sangue? Algum de vocês aí consegue quantificar para mim se aqui tem 2 ml de sangue? Se aqui tem 24 gotas de sangue? Ou se tem um sangue, dois sangues, três sangues, quatro sangues? Alguém consegue me dizer isso? Não. A gente não quantifica a palavra sangue, even in Portuguese. We have 4 different types of blood. Mas o que eu quantifico é a palavra tipo, ó. A palavra tipo vai para o plural. Tem o tipo A, tipo B, tipo C, tipo C não. Tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, né? I have 4 different kinds of blood. Então, a palavra blood sempre fica no singular. O que eu mudo é a palavra tipo. Ou então outras coisas. Por exemplo, ó. I can have uma bolsa de sangue no hospital, no hemocentro, por exemplo, ó. Eles quantificam. Eles pegam o sangue e quantificam. Aqui tem, tá vendo? Vamos supor que seja, ó, a bag of blood. De qual tipo? Do tipo O. Ou então, vamos supor que aqui tem 1 litro, ó. A liter of blood, do tipo O. Então, a palavra blood sempre fica no singular. Olha só o que acontece. E se eu tiver mais de uma bolsa de sangue? I have here just one, a bag of blood. Então, e se eu tivesse mais? Bom, if I had more bags of blood, I would have something like this. For example, I have here the other types. Can you see? I have here B, A, B, and A. Here I have 3 bags of blood. 3 bags of blood. Mas vejam só, o que eu pluralizei aqui? Eu pluralizei a palavra bag, porque eu posso contar. Porque bag é um countable noun. Bag, eu posso ter 1 bag, 2 bags, 3 bags, mas a palavra blood permanece no singular, ó. A bag of blood, 3 bags of blood. So I think the perfect example is the word blood, because it is clear to understand, and it's very easy to understand that blood is an uncountable noun, okay? And Samuel, why are you telling us all about the difference between countable and uncountable nouns again? Because I want you to
remember when we use many and when we use much. Eu falei tudo isso para chegar no many e no much, tá bom? Because the difference between many and much is very simple. Well, we use many and much to talk about, I'm going to write here, we use many and much and a lot of, pay attention now, to talk about large quantities. Large quantities. I'm going to leave it here. We use many and much and a lot of, okay? So pay attention. Many, much, and a lot of, to talk about large quantities, grandes quantidades de coisas, né? Many is translated as muitos ou muitas, como vocês sabem, tá bom? Muitos ou muitas. De novo, tenham um pouco de paciência comigo, tá? Eu sei que vocês sabem, tá? Eu só quero deixar as coisas bem didáticas. And then much, que é muito ou muita. Bom? And that's it. The difference here is very simple, okay? And I think you are familiar with the difference. The difference is that we use many with countable nouns. So with countable nouns, we use many. Por quê, professor? Because take a look at the translation of many. Many é muitos ou muitas. Então, aquilo que vem aqui na frente tem que estar no plural. E para a palavra estar no plural, ela tem que ser countable. Entenderam? É esse o raciocínio. So, we use many with countable nouns. And we use much, deixa eu puxar aqui. We use much with uncountable nouns. Porque much, take a look at the translation. É traduzido no singular aqui. É porque a coisa que vem na frente não admite pluralização. Então, por exemplo, ó, I don't have many friends. I don't have many friends. Eu não tenho muitos amigos. Olha, my father doesn't have many blue shirts. My father doesn't have many blue shirts. Well, my father doesn't have many blue shirts. Can you see? Friends and shirts are in the plural. And I can count them. I can have one friend, two friends. I can have one shirt, two shirts, a dozen shirts, okay? And that's it. Now, pay attention to the use of much. Imagine that I say something like, eu não como muito arroz. Eu não como muito arroz. A palavra arroz, which is translated as rice in English, é um alimento. E alimentos compostos por grãos, como é o caso do arroz, feijão, açúcar, que tem cubinhos, né, de arroz, eles são incontáveis em inglês. So rice is uncountable. Uncountable. Bom, então pensem, ó. Eu não como muito arroz, rice é uncountable. Como é que eu falo esse muito aqui? Bom, I have to say, I don't eat much rice. I don't eat much rice. Eu não como muito arroz. Professor, when do I use a lot of? I can use a lot of with countable nouns, and I can also use a lot of with uncountable nouns. So as you can see, a lot of can be used both with countable nouns and uncountable nouns, okay? So pay attention to that, because I can say, I have a lot of friends. I can say that I have a lot of cars, for example, and I can say that I have a lot of patience. I have a lot of patience with my brother. A palavra paciência eu não conto, não pode ser uma paciência, duas paciências, três paciências, ó. I have a lot of patience with my brother. Eu tenho muita paciência com meu irmão. Outro exemplo, tinha muito sangue na cena do crime, ó. There was a lot of blood
na cena do crime. In the crime scene. There was a lot of blood in the crime scene. Tá vendo? Eu estou dizendo que havia uma grande quantidade de sangue na cena do crime. E eu posso usar a lot of, tanto com palavras incontáveis quanto com palavras contáveis. Is there any other difference, Samuel? Yes. We usually use a lot of in affirmative sentences. Tá vendo? Eu usei a lot of em frases afirmativas, enquanto que eu usei o many e o much em negativas. Então, existe uma diferença que é assim, olha. We use many and much, many and much in sentences which are negatives, or in questions, and negative sentences. Uma regra, tá? We use many and much in questions and negative sense. Em geral. Isso não quer dizer que eu não posso usar many and much em afirmações. Por exemplo, eu posso falar I have many friends, I have much patience, there was much blood. But pay attention, existe uma tendência natural de quem fala inglês de usar a lot of in affirmative sentences. In affirmative sentences, ok? E isso esclarece uma coisa para vocês, which is very important e passa despercebida, que é o seguinte, ó. Pay attention. Normalmente, não se usa a lot of em frases negativas. Então, por exemplo, ó, eu não tenho muitos amigos. Não é comum em inglês você ouvir as pessoas falando I don't have a lot of friends. Ou então, ó, eu não como muito arroz. I don't eat a lot of rice. Em frases negativas, é mais comum, eu não estou dizendo que é errado, tá, pessoal? É mais comum se usar much and many in negative sentences and in questions. Professor, é isso importante mesmo saber? Sim, because your exercise here trabalha com isso aqui, com tudo isso que eu falei para vocês até agora, tudo bem? So, now, let's go back here to the exercise and I'm going to start correcting the exercise, ok? E vocês vão ver que tudo, exatamente tudo que eu falei aqui até o final, vai ser cobrado de vocês aqui nessas frases, tudo bem? Do you have any question before I move on? Before we move on? Não. Não? Então vamos lá. Vamos ver se vocês pegaram a ideia do negócio. Olha só. So, eu vou lendo e vocês vão me dando as respostas, tá bom? E a gente vai entendendo o porquê das coisas. So, dialogue 1. Mary is talking to mom. Mary is probably the daughter, okay? So, we have here. I'm hungry. Are there crisps? Crisps são batatas, né? Batatas fritas, tá bom? Aquelas batatinhas tipo Ruffles, tá bom? Are there blá 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 crisps? Can you see? This is a question. Ela tá perguntando assim, ó. Tem alguma batata? Tem alguma batata em casa, mãe? Tipo, tem alguma batata na geladeira? What do you think? What's the answer here? How do I say alguma batata? N? Any, exactly. Any, tá bom? Eu quero que vocês entendam o porquê das coisas, tá, pessoal? Não saber, o any é algum. Vamos voltar aqui, ó. O some não poderia ser, porque só se fosse uma pergunta que oferece alguma coisa. E a mulher não tá oferecendo, ela tá perguntando geral, ó. Tem alguma crisps na geladeira? Alguma? So the answer is any. Very simple, okay? Now let's move on to the next one. The mom said, no, there aren't nenhuma. Não tem nenhuma. E aí, what's the answer? N? Any de novo. Any again. Ó, não tem nenhuma. A crisps ficou implícita aqui, né? There aren't any crisps, but there are sandwiches in the fridge. The next sentence here, as you can see, ó, daqui em diante, ó, there are blah 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 sandwiches in the fridge, é uma frase afirmativa, não é? Ela tá afirmando, ó, there aren't any crisps, but tem alguns sanduíches na geladeira, ó. Tem alguns sanduíches. It's affirmative. How do you say alguns em frases afirmativas? Some. Exactly. So the answer here is some. De novo, pessoal, eu tô indo bem devagar explicando tudo para vocês entenderem o porquê das coisas, tá? So there are some sandwiches in the fridge.
I am married is great, maravilha. I'll have, blá, blá, blá. Esse have que tá aqui, ele tá no sentido de comer, tá? I'll eat um sanduíche com queijo e tomate, ó. I'll have sandwich with cheese and tomato. How do I say especificando assim. Yes, I'll have a sandwich or a sandwich with cheese and tomato. And then I'll drink, e depois eu vou tomar um suco de laranja. Só que lembra que eu falei? Suco de laranja é um líquido. É uma palavra incontável. Ele não falou uma caixa, um copo, uma garrafa. Ele disse, eu vou tomar suco de laranja, ó. I'll drink suco de laranja. É como se ele falasse assim, ó, eu vou tomar um pouco de suco de laranja. How do I say um pouco? Com palavras incontáveis. Olha aqui. Some. So the answer here is some, tá bom? Some. Mas, professor, eu poderia pôr o and como o exercício pede aqui, olha, tipo... deixa eu voltar aqui, ó. And orange juice. No dia a dia, pessoal, as pessoas até falam assim, I'll drink an orange juice, quando se pensa que a pessoa vai tomar, por exemplo, uma caixinha daquelas pequenas, que a pessoa pode tomar ela toda de uma vez. Imagina, tem lá 4 caixinhas de orange juice. E as pessoas do contexto já sabem que tem caixinhas, não é garrafas, são caixinhas. Então, a pessoa, dependendo do contexto, ela poderia falar assim, I'll drink an orange juice, se referindo à caixa, mas não é comum, tá bom? Por isso que eu estou usando some mesmo, ok? I am telling you this because... professor, como é que eu faço para saber, né, o que é contável, o que é incontável? Você tem que memorizar. But there are some rules that help you, okay? For example, countable words. You have here some examples. Coffee is uncountable, fruit, soup, and others. But let me show you another picture that will make things even more simple to understand. Take a look at this picture here. O que é considerado incontável? Here I have some examples of common uncountable nouns. Aí tem, ó, em geral, pay attention, guys. In general, food, all types of food are uncountable. Todos os tipos de líquido também são uncountable. E assim por diante. Eu não vou entrar nos outros detalhes aqui, mas só para vocês entenderem de onde eu estou tirando isso, ó. In general, food and liquids are uncountable. And also materiais em geral. For example, madeira. Tá vendo aqui madeira? Wood. Wood é madeira. Wood igual a madeira. Bom, imagina que, sei lá, eu vou fazer deixa eu ver, um armário. Eu separei aqui um armário para dar como exemplo para vocês. Just a moment. Imagine that nós vamos construir um armário, tudo bem? Nós vamos construir o armário. O desenho do armário é esse aqui, ó. Take a look. Esse é o armário que nós vamos construir. Aí imagine que alguém pergunta assim, nossa, quanto de madeira a gente precisa construir esse armário? Quanto é de madeira que a gente precisa comprar? Ó, quanto de madeira nós precisamos... Eu vou pôr aqui tudo, tá? Ó, nós precisamos... Quanto de madeira nós precisamos para fazer esse armário? Vejam, como que eu falo quanto de madeira? Vamos supor que a pessoa... Eu já ensino. Vamos supor que a pessoa fala assim, nós vamos precisar de muita madeira. Muita madeira. Muita madeira mesmo. Because it's a very big cabinet. Ok? Ó, muita madeira. Como é que eu falo esse muita madeira? Em inglês, madeira é incontável. Então, a gente usa a palavra much ou a lot of antes da palavra wood, tá bom? Em inglês eu posso falar também lumber. Lumber também significa madeira. So, we are gonna need much lumber para fazer esse armário. Ou então, a lot of lumber. Ou então, na negativa, ó, nós não precisamos de muita madeira. Só algumas ripas aí já bastam. Ó, we don't need much lumber. Porque a gente já tem um pouco. Então, we don't need to buy much lumber. Entenderam uma ideia?
Aí se eu fosse perguntar, seria assim, ó, how much lumber, how much wood do we need? How much? Por que how much? Porque madeira é incontável, não posso falar how many, tá bom? How many. E, assim, eu acabo chegando já numa coisa que eu não falei ainda, ó. Quando é que a gente usa how much e how many? Nas perguntas, ok? As you all know. How much significa quanto, portanto é usado sempre no singular com palavras incontáveis. E how many é quantos, portanto é sempre seguida de algo no plural. This is what you have to know. Now let's go back here to the exercise. Is there chocolate cake left? Tá vendo left aqui, ó? A ideia é, tem bolo de chocolate sobrando? É, sobrou algum bolo de chocolate? How do I say algum here? Any, exactly. Any. So, is there any chocolate cake left? Agora eu vou ganhar um pouco mais de velocidade, tá bom? So, is there any chocolate cake left? A pessoa responde, no, there isn't nenhum bolo. How do I say nenhum here? Any. Any, yes. So, there isn't any cake. Não tem nenhum bolo. I'll go to the supermarket later. Eu vou ao supermercado mais tarde. Ó, tomatoes are left. Quantos tomates ainda tem? Ó, quantos tomates sobraram? Quantos tomates ainda tem? How many? Exactly. How many? Porque tomatoes is countable and it's in the plural, okay? There aren't blah 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 tomatoes here. Vamos supor que vocês pensassem assim, ó, bom, a frase é negativa, né? O professor falou que aqui que N negativa seria nenhum. Então eu vou pôr o N aqui, porque é negativo, né? Então eu acho que é N. Vamos supor que você raciocinasse assim, tá? Beleza. Aí você põe aqui o N. Então, there aren't any tomatoes here. Não tem nenhum tomate aqui. Mas olha a frase da frente, ó. I can see only 4. Eu tô vendo apenas 4. Isso quer dizer que tem tomate. Então, N tá errado. Ó, eu estou vendo apenas 4. O que a pessoa quis dizer aqui atrás é assim, ó. Não tem muitos tomates aqui. Então, a pessoa usou a palavra muitos. Understand? Ó, a pessoa usou a palavra muitos. My question is, how do I say muitos here in this sentence? Será que eu posso falar a lot of? There aren't a lot of tomatoes here. What do you think? No. O que eu falei, ó? Existe uma tendência a gente usar o quê? Deixa eu ver aqui. Ó, many and much in questions and negative sentences. Qual a diferença de many para much? Many com palavras contáveis no plural e much com palavras incontáveis. Aí se a gente voltar para os tomates, ó, tomatoes are countable nouns, ok? Então ela está falando, ó, não tem muitos tomates. Tomatoes is in the plural. Is it possible to say much tomatoes? No, ok? What's the answer? Many, exactly. So there aren't many tomatoes here. I can see only 4. And then I have, we eat tomatoes every day. A gente come muitos tomates todos os dias. Ela está afirmando, olha, nós comemos muitos tomates. How do I say muitos in affirmative sentences? Geralmente. A lot of? Exactly. A lot of. Só lembrando que não apareceu aqui, ó, a lot of é a mesma coisa que lots of, tá bom? Deixa eu já aproveitar e falar isso, ó. A lot of pode ser escrito assim, ó. Lots of. We eat lots of tomatoes. It's possible, ok? Bom, and then I have a question here. Quanto de manteiga tem ainda? Ó? Quanto de manteiga tem? Butter é um alimento. Em geral, ok? Alimentos são incontáveis. Será que eu falo how much ou how many? How much, exactly. Prestem atenção para o uso de how much, porque o how much, ele muitas vezes é traduzido assim, ó. Quanto de. Tem o de ali, tá vendo? Porque a gente fala, quanta manteiga tem? A gente fala assim, ó, quanto de manteiga tem? Qual a quantidade de manteiga que tem? Esse quanto de, não sei se vocês percebem isso, mas ele significa qual a quantidade. É diferente de falar quanto sozinho.
Quanto de significa qual a quantidade, tá bom? Ó, por exemplo, quanto de açúcar você quer que eu ponha no seu café? Você quer muito ou você quer pouco? Ó, quanto de açúcar? In English I say, how much sugar? Sugar é incontável, então eu falo, ó, how much sugar do you want? Quanto de açúcar você quer? Quanto de açúcar você quer? Eu não falo quanto açúcar você quer, porque a pessoa não vai falar, eu quero 2 açúcares, eu quero 3 açúcares, tá bom? A gente pensa na quantidade em sentido geral, tá bom? Lembrem-se disso, remember that. Moving back here. A pergunta foi, how much butter is there? Quanto de manteiga tem? Aí a mãe responde, a filha responde, there is butter, mom. We have 15 packets of butter. Nós temos 15 pacotes, né, de manteiga. Ó, é muito. Então ela disse assim, tem muita manteiga, mãe. Como que ela disse muito aqui? There is a lot of. Aí agora, vocês conseguem ver que o que eu falei é uma coisa que pode ser provada, olha só. O exercício prova para vocês. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Deixa eu voltar lá. O a lot of pode ser usado tanto com palavras contáveis quanto com palavras incontáveis. Volta para o exercício aqui, ó. Olha só a frase de cima. We eat a lot of tomatoes. Tomatoes, palavra contável no plural. Agora de baixo. There is a lot of butter. Tem muita manteiga. Aqui nesse segundo exemplo, foi usado com uma palavra incontável. Isso prova, a gente usa com as duas, com os dois tipos de palavras, ok? Moving on. Como tem muita manteiga, né? There is a lot of butter. It's not necessary to buy more. So ela fala. So she said, don't buy more. Não compre mais. Okay, then. Would you like tea from the supermarket? Você quer algum chá do supermercado? Aqui, por que é algum, professor? Ó, algum. Por que não é? Você pode pensar assim, mas would you like não é para oferecer? Você gostaria? Sim. Mas ela não está oferecendo chá para outra tomar. Ela está perguntando assim, você quer que eu compre sachês de chá lá do supermercado e traga para casa? Então, ó, would you like não é would you like some tea. Bom, pessoal, ó, would you like some tea é o que eu escrevi aqui, ó. Would you like some tea é oferecendo o chá. Você quer um pouco de chá? Você gostaria de um pouco de chá? E a pessoa não está oferecendo o chá. Ela está oferecendo o favor de comprar o chá no mercado e trazer para casa. Entenderam? Então, aqui é uma pergunta em sentido geral. Tem que usar o algum aqui, que é o any, dando já a resposta. Então, a pergunta que ela faz aqui, na verdade, é assim, ó. Would you like any tea from the supermarket? Tea, ela tá usando no sentido de, tipo, as caixinhas com os sachês de chá dentro, tá bom? Para ela trazer para fazer em casa. É isso. Do you understand that? Yes. Yes? Okay. A Mary diz, yes, I'd like um pouco, né, de chá, tipo assim, alguns sachês de chá. Então, the answer here is some, tá bom? Só para finalizar aqui. Posso terminar, pessoal? Eu termino em uns 5 minutos. Pode? Can I finish here? Ok. Se alguém precisar sair, tranquilo, tá bom? Eu só vou continuar para não ter que falar tudo de novo na next class, ok? Então, ó, dialogue number 2. Bob and Peter. Welcome to my party, Peter. Would you like juice? Você gostaria de um pouco de suco? Tá vendo? Aqui é diferente, ó, dessa frase aqui. Ele tá aqui oferecendo o suco. Tá oferecendo o suco pro outro tomar. O que eu falei sobre quando a gente oferece as coisas em inglês? What's the word we use? Some, exactly. So, would you like some juice? Você quer um pouco... A pergunta é assim, ó. Ao pé da letra, né? Você gostaria de um pouco de suco? Só que na hora de você traduzir, você pode traduzir assim, você quer um pouco de suco? Tipo, would you like some juice? Tá bom? Para ficar um pouco mais... menos formal, digamos assim, na tradução, tá bom? Aí o Peter diz, yes, please, thank you, what a nice party, que festa bacana. Quantos presents did you get? Quantos presents você ganhou? How do I say quantos? Exactly, how many? How many? Because presents is in the plural, and presents is a countable word, ok? Ela tá no plural justamente porque ela é uma countable word. Moving on. I got muitos presents. Look, dá uma olhada.
There are over 20 presents here. Tem mais de 20 presentes aqui. Como que ele disse, eu ganhei muitos presentes? A lot of. Exactly. So, I got a lot of presents. Eu recebi, né, eu ganhei muitos presentes. O get aqui é ganhar ou receber, tá bom? I got, eu recebi ou eu ganhei muitos presentes. Wow, is there birthday cake left? Lembra, o left é sobrar. Tá perguntando assim, ó, ao pé da letra. Tem a bolo de aniversários que sobrou? Ó, sobrou, adaptando a tradução agora. Sobrou bolo de aniversário? Como é que ele perguntou isso? Is there some or is there any birthday cake left? Any, exactly. So is there any birthday cake left? Aí o Bob responde, yes, there is. Aí ele pergunta, quantos pedaços você quer? Ó, how many or how much pieces do you want? How many? How many, because pieces is in the plural, okay? How many pieces do you want? Aí ele responde, just one. E, just a moment, deixa eu ver se eu arrasto aqui. There are people here. Tem muitas pessoas aqui. That's a big party. É uma festa grande. It really is, é sim. So, how did he say? There are muitas pessoas aqui. What's the word for muitas here? Lot of? A lot of, exactly. Só lembrando, pessoal, eu poderia falar many, até as pessoas falam, mas gramaticalmente falando não é muito comum, tá bom? Como eu falei para vocês, é muito mais comum o uso de a lot of em afirmações do que o many, tá bom? Continuando, Peter, pizza did you cook for all these people? Tá vendo que pizza tá no singular, pessoal? Ele não tá perguntando quantas pizzas, how many pizzas. Ele tá perguntando assim, ó, quanto de pizza? Qual é a quantidade de pizza que você preparou para essas pessoas todas? Como que eu digo qual é a quantidade de ou quanto de, sem especificar a quantidade? É com how many ou how much? How much? How much, exactly. Então vejam só, o how many não pode ser usado porque a palavra pizza está no singular. Mas e se a palavra pizza estivesse no plural? Tipo, pizzas. Queria saber a quantidade exata de pizza. Foram 10, foram 20. Aí seria how many pizzas, tá bom? If the word pizza were in the plural, but it's not. So we have to use how much. Bob, my mom didn't cook nenhuma pizza because I don't like it. How did he say nenhuma here? Any? Any, exactly, Stefania. So, any pizza because I don't like it. But she made, mas ela fez alguns sanduíches. Ó, alguns sanduíches. Many. Many é muitos. A lot of. Pode ser a lot of, né? Tipo, ela fez Coloquei muito. Eu ia pôr o some por causa da minha tradução, mas pode ser, se você pensar assim, ela fez muitos sanduíches. Porque tá vendo que depois ele fala aqui, ó, there are over 40 sandwiches on the table. Tem mais de 40. Se são 40, é muitos. Mas eu poderia pôr alguns, tipo assim, some também. Ela fez alguns sanduíches. Só que, pelo contexto aqui, ó, there are over 40 sandwiches, eu acho que é mais apropriado usar o a lot of. She made a lot of sandwiches. Can you see them? Você tá vendo? There are over 40 sandwiches on the table. Mas quem pôs some, no problem. It's correct too here, okay? Peter, yes, I can see them. Estou vendo. Let's go and eat. Ó, vamos comer alguns? Alguns. E aí? Some? Some again. Let's eat some. Can you see, guys? It's not so complicated, but you have to really know all the rules so that you can complete in a right way, okay? And, well, that's it. So